Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, nossa Kahal, Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui, Baruch Hashem, na manhã deste que é o terceiro dia da semana, para fazermos a leitura e também trazermos comentários da Parashá, da Aliá deste dia, da Parashá, que é a Parashá Bechalá. Parashá Bechalá, que é a 16ª porção de nossa bendita Torá. Hoje, pelo calendário gregoriano, dia 31 do mês de janeiro, né? Último dia do calendário gregoriano do mês de janeiro, do ano de 2023, e dia 9 de Shevat, do ano de 5.783 do calendário judaico. Quero aqui deixar o nosso Shalom, nosso Boker Tov, bom dia a todos os nossos amigos, todos os internautas, a toda a família Anusim Brasil, nossos amigos que têm participado também em nossas transmissões, em nosso serviço do Kabbalat, Shabbat, do Shaharit, que tem estudado o Torá conosco, que Hashem os abençoe grandemente. Então, vamos à leitura de hoje. A terceira aliá, Parashá Bechalá, está no livro de Shemot, Êxodo. Shemot, capítulo de número 14, do verso 15, até o capítulo 15, o versículo 25. Ou melhor, capítulo 14, verso 15 até o versículo 25. São apenas 5 passuquim. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E disse o Eterno a Moshe: que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, e entre os filhos de Israel pelo meio do mar em seco. E eu, eis que fortaleço o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei ante o faraó, e todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. E saberão os egípcios que eu sou o Eterno, quando me tiver glorificado ante o faraó, seus carros e seus cavaleiros. E moveu-se o anjo de Deus, o que andava diante do acampamento de Israel, e foi atrás deles, e moveu-se a coluna de nuvem de fronte deles, e pôs-se atrás deles, e pôs-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, e foi a nuvem e a escuridão para os egípcios. E iluminou a coluna de fogo a Israel à noite, e não se aproximaram um do outro toda a noite. E estendeu Moshe a sua mão sobre o mar, e levou o Eterno o mar um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca. E foram divididas as águas, e entraram os filhos de Israel no meio do mar em seco, e as águas foram para eles como muralhas, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros no meio do mar. E foi na vigília da manhã, e olhou o Eterno para o acampamento dos egípcios com as colunas de fogo e nuvem, e confundiu o acampamento dos egípcios, e tirou a roda de seus carros, e guiou-os com dificuldade. E disse o Egito: fugirei diante de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. Baru atah Adonai noten
a Torá. Terceira aliá, a Parashá Beshalá, fala no momento em que nosso povo está entre o mar e atrás do nosso povo o exército, os cavaleiros do faraó. A ordem do Eterno foi: diga ao povo que marchem, e os egípcios saberão que eu sou o Eterno. A ordem foi para que os filhos de Israel marchassem. E quem estaria cuidando, quem estaria protegendo os filhos de Israel seria o Eterno. Mas a ordem era para que eles marchassem. De acordo com o Midrash, com os judeus enfrentaram essa situação, à frente estava o mar e atrás deles o faraó com todo o seu exército. E Moshe, diante dessa situação, começa a rezar para que Hashem os protegesse o povo de Israel. E a resposta do Eterno não foi uma resposta talvez como Moshe gostaria de ter ouvido, algo do tipo: eu pode deixar que eu vou tratar deles. Não. A resposta, segundo vimos na Torá, quando Moshe começa a rezar, pedir a proteção de Hashem, a resposta do Eterno foi que o momento não era para rezar, o momento era para agir, marchar, porque todos eles estavam correndo risco de vida. Então, a ordem era andar. Então, entendemos que também passamos por dificuldades, às vezes situações de risco de vida, como estavam aqui o nosso povo. Atrás de nosso povo vinha o exército, e o exército, quando falamos de um exército, nós falamos de pessoas que estão aptas, preparadas para lutar. E não era essa a condição do nosso povo. Nosso povo não tinha nenhuma formação, e tanto que o Eterno não guiou eles pelo caminho dos filisteus, porque eles não estavam preparados. Então, como eles não estavam preparados para enfrentar o faraó e todo o seu exército. E nós comentamos no Shabat, que o povo do Egito era um povo muito avançado, com muitas tecnologias, muitas técnicas, né? Então, tanto na questão civil, na questão da matemática, na ciência, na medicina, e também homens que lutavam, né, que eram preparados para a guerra, para a luta. Então eram soldados, né? Então podemos comparar hoje, por exemplo, se o Brasil, que Deus nos livre, viesse entrar em guerra, logicamente que os primeiros a serem convocados seriam os que estão na ativa, estão lá servindo no exército. Depois, os da reserva, porque são pessoas que também sabem lidar com armas, foram treinados para isso.
E por fim, então, os civis, aqueles que não têm formação, mas que vão aprender, tipo que tem que aprender rápido, né? Então até a semana passada, acho que foi a semana passada, a gente estava vendo um repórter falando sobre a guerra ali da Rússia com a Ucrânia, e os Estados Unidos haviam enviado alguns tanques de guerra para a Ucrânia. Porém, o tempo que os soldados da Ucrânia levariam para aprender a lidar com esses tanques de guerra, se não me falha a memória, seria necessário 2 meses. Então eles tinham o instrumento para guerra, a arma de guerra, mas não tinham pessoas preparadas. Então, na condição que estava também Israel. Israel, lógico, tinha homens ali que seriam grandes guerreiros, como Israel teve durante toda a sua história, como tem até hoje, né? Nós sabemos o quanto Israel ele está, sim, preparado, tem homens treinados para uma guerra, uma luta corporal, uma guerra Israel, a nível de armamentos e também a nível de homens preparados. Por exemplo, é comentado que a aeronáutica, né, a Força Aérea Israelense, é a melhor do mundo, né? Então tem toda uma preparação. Então hoje sim, eles estão preparados para uma guerra. Foram treinados, mas por ocasião da saída do Egito, eles não estavam preparados para uma guerra. É claro que depois eles foram aprendendo a lutar, foram também dentro do povo, foram se formando um exército. Então Israel também tinha o seu exército, até porque as ameaças, as perseguições eram constantes. E o exército de Israel, já no tempo de Davi, eram homens muito bem treinados, né? Homens que tinham uma habilidade sensacional, né? A nível de armamento de época. Principalmente os flecheiros, né? Eram homens que tinham assim uma técnica no arco de flecha fantástico, né? A distância em que eles conseguiam acertar um alvo. Então esses homens tornaram-se capacitados para isso, mas no momento que estão saindo do Egito, ainda estavam ali debilitados, eram escravos e não estavam preparados, né? Isso a gente lembra também no retorno de Israel, logo após a 14 de maio de 48, quando Israel retorna, e em 1967 ocorre a Guerra dos 6 Dias. Israel não tinha soldados totalmente hábeis para a guerra. Então até alguns agricultores também se inscreveram, né, na verdade, foram chamados e lutaram mesmo nessas condições. Mas na saída do Egito não tinham essa preparação. Então, momento que não tinha como lutar contra o exército do faraó, e a ordem do Eterno foi que eles marchassem, eles fossem adiante. E aquela luta ali não era do povo com o faraó. Aquela luta ali seria Deus e o faraó. Porque nossos sábios dizem que diante de nossos inimigos é que Deus ele é exaltado, né? Então foi o que aconteceu aqui. O Eterno foi exaltado perante o faraó e seus cavaleiros, porque esses, né, morreram ali no mar. Então,
É, nós temos que também entender que há momentos na nossa vida que nós temos que parar, nós temos que rezar, temos que orar a Deus, fazer as nossas preces, mas há momentos que nós temos que andar, nós temos que tomar as iniciativas, né? Então, em todas as situações da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, seja ele numa questão religiosa, seja numa questão física, né? Então, nós estamos sujeitos a várias coisas boas e várias coisas ruins, né? Então, as coisas ruins são as enfermidades, são as doenças que nosso corpo acaba contraindo, né? Desenvolvendo algumas doenças. Então, diante dessa situação, é claro, nós vamos rezar, a gente vai orar, é o que a gente faz, a gente reza a Deus, pede a Hashem, né? Para que Ele cure nossas enfermidades, rezamos um pelo outro. Mas é muito importante também procurarmos o médico para sabermos a origem dessa doença e se existe medicamentos, se existe remédio. Então, se existe remédio, existe medicamento, então nós vamos fazer, sim, o tratamento. Porque a cura, ela também vem por meio de uma medicação. Então, ela vem por meio de um remédio. Então, o remédio, Deus permitiu que a medicina desenvolvesse os medicamentos e eles vão servir para nos manter vivos. Caso contrário, nós morreríamos por qualquer enfermidade, né? Então, existem os medicamentos, embora a gente sabe que a medicação tem os seus efeitos colaterais, tem tudo, mas nós temos que fazer uso, né? Então, ele vai curar a minha doença? Vai. Então, o médico falou que se eu fizer o tratamento com esse medicamento eu vou ficar curado? Vai. Então, nós vamos tomar, mas não vamos deixar de rezar. Não vamos deixar de pedir para que Deus nos cure. Então, a gente vai estar rezando, mas também agindo. É a oração e a ação. Então, não pode somente rezar e não ter a ação. Então, a oração sem a ação, ela não tem efeito. Não existe resultado. Então, Moshe, naquele momento, rezou. Ele rezou a Deus. Ele foi orar a Deus. Não, Deus, não, diga para o povo andar. Não era hora de rezar. Então, naquele momento era hora de caminhar. Então, nós temos, não podemos ignorar as coisas, né? Não podemos agir como um tolo, né? Porque o tolo realmente ele faz algumas coisas que não se deve fazer. Agora nós entendemos assim, entendemos que se precisar, nós vamos rezar, sim, nós vamos rezar, mas também vamos caminhar, vamos fazer a nossa parte, o que tem de fazer, vamos fazer. Então, o povo estava ali, atrás o exército, na frente o mar. Deus cuidou de tudo. Deus tanto derrotou os inimigos e abriu o mar. Mas eles andaram. E é isso que nós temos que fazer, continuar andando. Não podemos parar. Não podemos parar. Qualquer situação da nossa vida, né? A gente tem que ir à luta. Temos que lutar. A luta nossa, ela é limitada. A gente sabe que ela é limitada. A gente não temos o poder de Deus em nossas mãos. Somos limitados nas nossas atitudes, mas aquilo que cabe a nós temos que fazer.
Deus não vai fazer, né? Então, se estamos doentes, então nós temos que procurar um médico. Deus não vai lá levar nós para o médico. Deus já fez a parte dele. O Eterno já deu sabedoria para aquele médico e já deu sabedoria para o laboratório desenvolver os medicamentos. Agora cabe nós fazer a nossa parte, senão nós vamos morrer. E morrer seria uma estupidez, né? Então, em qualquer situação, vamos fazer a nossa parte, tá bom? É isso então, pessoal. Ficamos por aqui na Liá de hoje, terceira Liá. A todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos. Que o Eterno abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. A você que está completando mais um ano de vida, neste dia 31 de janeiro, Mazal Tov, parabéns, Mazal Tov, Mazal Tov. E da mesma forma, você que está completando aí um ano festivo, né, data festiva, também Mazal Tov, felicidade. Ok? Um grande abraço a todos, um ótimo dia. Aos enfermos, que Hashem possa restabelecer a sua saúde. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.